Bom, falar agora sobre as documentações de usuário. Então, como o próprio nome sugere, a documentação de usuário é criada especificamente para os usuários dos produtos. E os tipos de documentação que a gente tem, eles vão variar, na verdade, com os diferentes tipos de usuário e os níveis de experiência que a gente vai ter. Tá? Então a gente vai, por exemplo, criar um guia para o usuário, que seja um usuário que entrou pela primeira vez. A gente pode ter um guia de usuário para um usuário mais avançado. Se a gente tem múltiplas personas que vão interagir com a nossa plataforma, a gente pode ter um guia de usuário para a persona A, outro guia de usuário para a persona B, dependendo do que é mais importante para cada um deles. Mas no geral, o guia de usuário ele vai ser destinado a duas grandes categorias de usuário. O primeiro é o usuário final, que no final é a pessoa física ou a pessoa jurídica que faz uso da nossa ferramenta. Então ele co constitui um conjunto de instruções que pode ser de forma impressa, mas hoje o mais comum é que seja algo online, que eles consigam acessar para entender como é que eles podem executar determinadas tarefas. Enquanto que a gente tem uma outra categoria, que é para administradores de sistemas, que essencialmente explica para o administrador de sistema como fazer instalações e atualizações para garantir a manutenção do produto. Então, isso é um pouco de um guia de como que eu faço determinadas coisas para garantir que minha ferramenta funcione corretamente. Então, por exemplo, eu tenho que limpar a pasta de logs de execuções a cada 4 meses, ou a cada 5 meses. Eu tenho que executar manualmente determinado pipeline de dados, ou assim vai. Muitas vezes a gente vai criar esses guias baseado em tarefas específicas. Então, como é que eu faço para limpar o cache ou limpar as bases de dados antigas dos meus modelos. Você executa tal comando. Vai ser alguma coisa nesse sentido. E bom, como eu falei, a gente tem esses dois conjuntos de usuários, de tal forma que a gente vai ter conteúdos diferentes para documentação. Para o usuário final, o que a gente vai ter? Na maioria das vezes, a gente vai ter um guia de início rápido, né, que o famoso Quick Start, que vai falar para o que você quer fazer ou para as funções mais comuns e características do nosso produto, como que você faz para fazer uso delas, ou como que você faz para executar alguma coisa simples. A gente vai ter sempre um manual completo, que vai ter a instrução exaustiva de como utilizar e operar o produto do começo ao fim, com todos os requisitos de hardware e de software, com descrição dos recursos, de como tirar e como executar cada tarefa da ferramenta, exemplos de base de entradas, base de saídas, até mesmo dicas de como otimizar determinadas execuções ou como fazer determinadas coisas para que você tire o melhor possível da sua ferramenta. Para cientistas de dados, o manual completo ele é super relevante, né? Porque diferente, se eu fosse fazer, aqui tem um exemplo do Quick Start do Excel. Imagina o manual completo do Excel. É gigantesco. Mas o manual completo de um modelo preditivo ou de uma ferramenta de relatórios não é tão difícil assim. Então, por isso, o manual completo é algo bastante comum de ser feito. Um guia de soluções de problema, e aí de novo, a gente viu ajuda em manutenção, muito aquele guia de erro e como resolver os erros. Aqui vão ser os problemas mais comuns para usuários. Então, por exemplo, eu vou executar determinada parte lá, vou executar alguma coisa lá, e não funcionar, por quê? É porque eu não tenho uma biblioteca instalada. Então a solução vai ser instalar a biblioteca. Ou então, se for uma ferramenta, sei lá, um website, pode ser, como é que eu contato, como é que peço ajuda para um determinado problema que apareceu. Você pega, tira um print da sua tela e manda nesse outro canal. Muitas vezes pode ser um guia de como o usuário pode resolver por si mesmo o problema, mas pode ser um guia também de como ele pede ajuda. E por fim,
hoje a maioria dos sites, aplicativos, tem todos uma documentação online, que tem o quê? Tem um FAQ, ou um conjunto de perguntas frequentes, que são as perguntas mais comuns e respostas pré-prontas, tutoriais em vídeos que auxiliam o usuário, assistência incorporada, que são chatbots, que são desenvolvidos, e portais de suporte, que pode ser algum chat, que o usuário se comunique com um operador humano para resolver os problemas da ferramenta dele. A documentação online, naturalmente, que ela não é uma documentação que você escreve, né? No limite, é algo que está lá são canais para o usuário tirar dúvidas. No melhor das hipóteses, você vai fazer a documentação de perguntas frequentes. Mas, como cientista de dados, você pode ser responsável por implementar um modelo de FAQ e um modelo de chatbot, porque no final, esses dois itens aí são soluções de inteligência artificial. Então não é incomum você, como cientista de dados, quando tem uma ferramenta, que seja um website ou um aplicativo, você também ser responsável por desenvolver esses dois itens que eu coloquei aí, quando eles existem, evidentemente, né? Mas numa ferramenta específica de ciência de dados, o que você vai trabalhar geralmente é o manual completo. E por fim, para o usuário de administrador, o que interessa? Uma descrição funcional, então a gente falar quais são as funcionalidades do produto. Então é muito mais uma grande lista de o que esse produto consegue fazer e onde a gente encontra detalhes de como executar determinadas tarefas na ferramenta e um guia de administração de sistema, que vai falar quando, por exemplo, quais são as execuções automatizadas que estão sendo feitas, quais são os diferentes sistemas e onde a gente acessa esses diferentes sistemas, como eles se comunicam entre si, como lidar com situações de mau funcionamento, e assim vai. Ele nada mais é do que um compilado de todas as documentações de sistema que fica como um guia para o usuário administrador poder manter esse software no tempo. E óbvio que você participa, de certa forma, na geração desse guia de administração do sistema, mas geralmente a documentação que você faz para a documentação de sistema é utilizado como base para produzir esse documento e isso é feito por outras pessoas. Muitas vezes, essa documentação do usuário administrador sequer é desenvolvida, sequer é detalhada. Tanto é que, se vocês forem olhar os exemplos que eu consegui achar, são todos documentos do Word, que não é algo tão frequente na maioria das soluções de software que são desenvolvidas hoje em dia. Mas existem ainda empresas, especialmente as grandes empresas de desenvolvimento de software, que fazem uso desse tipo de documentação.